A Red Bull não é uma empresa de bebidas. Ela é uma agência de marketing que por acaso vende latinhas. Duvida? Então fica aqui e vê como um líquido simples virou um império que vende quase 14 bilhões de latas e faturou mais de 12 bilhões de euros em 2025. Tudo começou nos anos 80. Dietrich Mateschitz, um marqueteiro austríaco, conheceu na Tailândia um tônico energético chamado Kretidang, que em tailandês significa literalmente touro vermelho. Na versão original ele é tomado como um shot e o público não são atletas ou universitários, são trabalhadores cansados. Mateschitz firmou parceria com a empresa tailandesa, ajustou a receita, deixou mais parecido com o refrigerante. Então mais gás, acidez e uma porção maior, e aí a Red Bull que você conhece nasceu. Hoje a empresa está em 178 países, vende quase 14 bilhões de latas por ano e emprega quase 22 mil pessoas. A fórmula? Cafeína, taurina, açúcar, nada de segredo químico. Uma fórmula simples que dezenas de empresas copiaram. A mágica, na verdade, está em outro lugar. Enquanto gigantes como a Coca-Cola investem bilhões em fábricas, a Red Bull terceiriza a produção em envase para parceiros como a Roche, responsável pela produção, e a Ball Corporation, que faz as latas. Dá para ver as duas aqui, lado a lado, na produção da Red Bull na Áustria. Isso libera capital para investir no que realmente importa, marca e criação de desejo. Por isso que a Red Bull consegue faturar mais de €500 mil por funcionário. É a lógica asset light, ou ativos leves em português. Usar a estrutura dos outros para fabricar e evocar os próprios recursos em criar valor na mente do consumidor. Mas isso não é uma coisa exclusiva da Red Bull, já que outras marcas de energético como a Monster fazem o mesmo. Então, se não é só o modelo de negócio, o que realmente diferencia a Red Bull das outras? E é aqui que a Red Bull vira outra coisa. Ela não é uma empresa de bebidas, ela é uma fábrica de atenção. Você já deve conhecer os times de Fórmula 1 e futebol, mas onde a Red Bull realmente domina é nos esportes que ainda estavam nas margens. Em 2001, no meio do deserto de Utah, eles criaram o Red Bull Rampage. Não é uma pista, não tem trajeto definido, os atletas simplesmente escolhem uma montanha e descem. Saltando penhascos gigantes, criando linhas no meio do nada, sendo julgados pela criatividade, pelo estilo e também pelo risco. Antes disso, o esporte era desorganizado. Depois disso, virou referência. Premiação maior, regra mais clara, nível mais alto. A Red Bull não criou o esporte, mas ajudou a transformar ele em algo profissional. E ela fez isso várias vezes, no ar, com o Red Bull Air Race, na água, com Cliff Diving, e no gelo, com Crashed Ice. E não para por aí. Skate, surf, snowboard, BMX, a Red Bull está em centenas de esportes e trabalha com centenas de atletas pelo mundo. E o padrão se repete sempre. Ela entra em um esporte ainda pouco estruturado, organiza, cria eventos, define padrão, aumenta a premiação e eleva o nível. E quando você faz isso, os atletas não veem você só como patrocinador. Eles veem você como parte do esporte. Isso cria uma coisa que dinheiro sozinho não compra, a lealdade. Mas não para nos atletas. Os fãs desses esportes também começam a associar a Red Bull com aquilo que eles amam, com o surf que eles assistem, com a skatista que eles seguem, com atletas que eles admiram. A marca deixa de ser um produto e vira parte da identidade daquele universo. E aí entra uma peça-chave disso tudo, a Red Bull Media House. Criada em 2007, ela transformou a empresa em uma produtora global de conteúdo, com vídeos, documentários, transmissões e histórias distribuídas no mundo inteiro. Ou seja, a Red Bull não depende da mídia, ela é a mídia. Cada evento vira conteúdo, cada atleta vira história, cada competição vira entretenimento. E aí vem o momento que define tudo. Em 2012, a Red Bull levou isso ao extremo. Mandou um homem até a estratosfera, a mais de 39 km de altura, e fez ele pular. Aquilo não parecia propaganda, parecia um evento histórico, mas era marketing, e um marketing extremamente eficiente, diga-se de passagem. Foram cerca de $50 milhões investidos, e isso gerou uma cobertura equivalente a mais de 6 bilhões em mídia. A atenção do mundo inteiro por um único evento. E esse é o ponto. A Red Bull não interrompe o conteúdo para mostrar sua marca. Ela é o conteúdo. Ela cria o espetáculo, filma, distribui e transforma marketing em entretenimento. Para manter isso, cerca de 30% de toda a receita vai para o marketing. Mas isso não é custo, é investimento em algo que ninguém consegue copiar: cultura. E por que as pessoas aceitam pagar mais? Se você pegar os preços do Pão de Açúcar, Carrefour, Americanas e Angeloni, uma lata de 250 ml de Red Bull sai, em média, por R$ 10,32. Isso dá cerca de R$ 4,12 por 100 ml. Agora compara com a Monster. Uma lata de 473 ml custa, em média, R$ 10,61. R$ 2,24 por 100 ml. Ou seja, a Red Bull vende menos quantidade e cobra quase o dobro. E mesmo assim, continua vendendo mais. Isso não acontece por causa da fórmula. A fórmula é praticamente a mesma da concorrência. Isso acontece porque o produto não é só o líquido, é tudo que vem junto.
Quando você compra a Red Bull, você não está comprando só a energia. Você está comprando o que aquela marca representa, os esportes que ela apoia, os atletas que ela desenvolve e as histórias que ela cria. Com o tempo, isso vira associação. E aí a lógica muda. Você não escolhe mais pelo preço, você escolhe pelo significado. E é isso que permite a Red Bull cobrar mais. Os especialistas chamam isso de valor de marca. Mas no fim é algo mais simples. É quando um produto deixa de ser só um produto e vira um símbolo. Hoje, esse símbolo vale quase 10 bilhões de dólares de acordo com a Brand Finance. E não tem nada a ver com a lata. Qualquer empresa consegue misturar água, açúcar, cafeína e taurina. Mas pouquíssimas conseguem construir isso. 30 anos de eventos, atletas e histórias. Uma cultura inteira se formando em volta da marca. Isso não se compra pronto, se constrói ao longo do tempo. E aí que está a verdadeira barreira de entrada. Não na fórmula, mas em tudo que vem junto dela. A Red Bull praticamente definiu o que é o mercado de energéticos hoje, e foi quem moldou a categoria como a gente conhece. E ao contrário de muitas empresas que inovam e depois são engolidas, ela não sofreu com o dilema do inovador. E no fim, energético ainda é Red Bull. O resto do mercado só copia: o líquido e o marketing. E o que isso ensina para você, empreendedor? Que isso aqui não é sobre energético, é sobre como construir marca. E dá para aplicar essa lógica em qualquer negócio. Primeiro, escolha uma tribo. Porque marca forte não fala com todo mundo. Ela fala com um grupo específico. Um brechó pode virar referência para quem gosta de vintage. Uma microcervejaria pode ser o ponto dos ciclistas urbanos, por exemplo. Uma barbearia pode ser o espaço da cultura do rap. Quanto mais claro o público, mais forte é a marca. Segundo, separe produto de atenção. A Red Bull cresce criando conteúdo, não só vendendo lata. E você pode fazer o mesmo. Uma padaria pode ensinar receitas. Um estúdio de tatuagem pode mostrar o processo. Um contador pode explicar imposto de forma simples. Se ninguém te conhece, ninguém compra, né? Terceiro, entenda onde está o valor do seu negócio, porque nem tudo pode ou deve ser terceirizado. A Red Bull consegue terceirizar a produção porque o valor dela não está no líquido. Mas em muitos pequenos negócios, o valor está justamente na entrega, na comida, no atendimento, na experiência. E se você terceiriza isso, você pode perder o que te diferencia. Então a lógica é outra. Primeiro, entenda onde você cria valor e só depois terceirize o que não contribui para isso. Tudo que não diferencia pode ser feito por outros, mas o que faz o cliente escolher você, isso precisa continuar com você. Quarto, crie eventos. Não precisa ser nada gigante. Um bar pode fazer batalha de bandas. Uma loja de bikes pode organizar um pedal noturno. Uma escola pode fazer uma sessão de cinema com debate. Evento vira conteúdo e conteúdo vira atenção vira cliente. E por último, consistência. Marca não se constrói em campanha, se constrói em repetição. A Red Bull investe pesado nisso há décadas. Sua empresa não precisa de milhões em marketing, mas precisa continuar aparecendo. Porque no fim, quem constrói marca, cobra mais. E quem não constrói, compete por preço. E você? Qual é o esporte radical do seu negócio? Que evento você pode criar para dar asas à sua marca? Se você quer entender melhor como isso se conecta com preço, posicionamento e diferenciação, assiste esse vídeo aqui sobre marketing. Se inscreve no canal e continue voltando para aprender mais e ser pró.